a pergunta se há vacina contra a conversão neoliberal de partidos de esquerda, evidentemente não há vacina, mas são processos sociais, não tem dúvida. Não foi uma turma de malandros, traidores, de oportunistas que fez o barco virar. Bom, aí posso 2 minutinhos só? 2 minutinhos. No caso do PT, é uma coisa que nós temos que estudar. No auge do PT, na ascensão do PT, foi uma coisa espantosa, era o único partido de esquerda a crescer no mundo inteiro. Tinha ido para a direita e o PT tinha ido para a esquerda. Veja só onde é que nós erramos, não eles. Nós achamos, mas que bonito. Tem que ter alguma coisa errada, não é possível esse milagre sociológico, político, institucional. O mundo inteiro foi para a direita, toda a social-democracia europeia foi para a direita, só um partido que, em princípio, é muito parecido com a social-democracia europeia, e nós achávamos que seria bom para o Brasil ter um partido social-democrata europeu funcionando, de fato, no Brasil, não foi. Bom, não estudamos, não pensamos, não vimos isso, o que tinha acontecido. Ninguém pôs a mão na cabeça e nem podia, porque era tão grande a esperança e a expectativa de que a entrada em cena daquela coisa nova foi um período de grande invenção institucional, se inventou na virada dos anos 70, dos anos 80, sobretudo nos anos 80, e depois com a Nova República. Todo mundo disse que é uma década perdida por economicismo da esquerda. Quando se inventou o PT, depois das greves do ABC, se inventou o MST, se fez uma constituinte, se fez uma Constituição que não é pouca porcaria, pelo contrário. De modo que foi um auge de invenção de formas sociais coletivas novas, em que inclusive se pôs em movimento essa coisa que hoje é uma fajutice chamada de sociedade civil, todas as organizações não governamentais, e assim, os movimentos sociais cresceram de verdade. Então, havia uma espécie de impulso que nós não deixava todo mundo boquiaberto, porque assim, a invenção de formas sociais novas era uma coisa impressionante, mas por outro lado já não tinha mais lastro material, porque o desenvolvimentismo que os militares haviam completado tinha ido para o brejo. Nós já estávamos em plena crise da dívida, ao mesmo tempo você tinha exuberância política e social, e por outro lado, hiperinflação, dívida externa crônica, moratória, fuga de capitais, desinvestimento, desindustrialização. E ao mesmo tempo um candidato que vinha, um ex-líder sindical, quase ia ganhar as eleições se não fosse a maracutaia final, se não fosse, claro. Então, quando ele chegasse lá em 89, eu queria ver o que ia acontecer. Bom, esse partido, não por acaso, que era o símbolo dessa inovação social, e quando ele estreou, o Mário Pedrosa, na fundação do PT, na ata de fundação do PT, da famosa reunião lá no Colégio Sion, o Mário Pedrosa fez um discurso, um speechzinho final. Encerrou-se a sessão e foi o primeiro a assinar a ata de fundação e diz o seguinte, profético: este partido que nós estamos acabando de fundar, é um partido de massas, não é um partido de quadros. O partido de quadros seria o Partido Comunista, ou os partidos convencionais burgueses, que é o Partido Parlamentar. É um partido de massas. Esse partido não é um partido de vanguarda. Nós rompemos com a tradição leninista dos partidos comunistas e das dissidências comunistas que fizeram a luta armada. Tentaram fazer revolução sem povo, ou os comunistas com uma aliança de classes espúria, impossível, assim, por exemplo. Não é o caso. Uma coisa nova está acontecendo. Estava implícito quando ele dizia isso. Entrou um novo, daí o título famoso do livro do Eder Sader. Quando novos personagens entram em cena. Estava entrando em cena um novo personagem. O fato desse novo personagem ter entrado em cena era um fenômeno tão anômalo, tão auspicioso, tão carregado de virtualidades, de transformação real. O Brasil não pode ser o mesmo quando a classe operária se unifica, o seu sindicato deixa de ser tutelado pelo Estado, deixa de ser correia de transmissão do Partido Comunista e passa a ser titular ou sujeito da sua própria emancipação, como se dizia. Então está aí, entrou, pronto. Aí se completava o Mário Pedrosa. Portanto, não é um partido de vanguarda. Esse partido não tem doutrina e nem livro sagrado. Não é marxista, portanto, marxista, quem pode ser marxista? Tem várias facções marxistas, mas não é doutrina oficial do partido. Ele não tem teoria, não tem programa, não tem doutrina, não tem livro sagrado, não é de vanguarda. Ele é o que é. Deixa-se guiar pela sua prática e acerta por instinto. Eu diria que até os anos 90 foi isso que aconteceu. Continuou depois dos anos 90, quando veio o contravapor neoliberal, e ele continuou crescendo, e não tinha mais lastro social, não tinha mais base social, só burocracia sindical.
está no governo hoje. Ele continuou deixando-se guiar pela sua prática e acertando por instinto. E a cada eleição, de 2 em 2 anos, como é a eleição no Brasil, continuava acertando por instinto. Portanto, por que parar de acertar? Estamos acertando, estamos crescendo, assim por diante. Havia sido também, nós entramos em cena não para repetir os erros da via insurrecional, que não deu em nada, sem povo, porque agora o povo está mobilizado, organizado num grande partido de massa. Então continuou. Pessoal, então, essa era uma profecia e ao mesmo tempo uma emancipação que todo mundo acha bom. Então, é a espontaneidade, o luxemburguismo. Assim, acabamos com o vanguardismo e não há tutela possível. Pronto, está aí. Sujeitos autônomos em cena. Movimentos sociais, sindicatos, intelectuais, universidade renovada, a ditadura que tinha terminado e pronto. E entrou em cena. Só que essa cena, esse palco, cada vez desaparecia dos seus pés. Daqui a pouco, quando eles chegaram lá, estavam sozinhos. Tinham se transformado num partido de si mesmo. E nós aplaudimos. Bom, chegamos lá, e agora? O que vai fazer? Eles fizeram o que tinham que fazer, e nós fomos chocados. Então, onde é que nós erramos? Não eles. Para eles é um sucesso. Inclusive agora, estão saindo muito bem, né? 6 meses de crise, estão em pé, podem ganhar a eleição, fizeram os expurgos para satisfazer a opinião pública e continuam assombrando a América Latina. Vai em Buenos Aires. Vai em Santiago do Chile, fala com nossos companheiros de esquerda, como é que vocês conseguiram esse milagre de unificar a esquerda e chegar ao poder? Nós não conseguimos aqui na Argentina. Bom, agora veja o resultado. Em todo caso, eles continuam achando que ainda foi. É um caso de sucesso. De modo que como é que você podia se vacinar contra isso? Eles se vacinaram para não repetir o partidão e o suicídio da luta armada. Eles se vacinaram. E, portanto, tinham todas as garantias para dar certo. E não deu. Não deu porque, quando nasceu, o mundo estava indo para o outro lado. E eles foram, aos poucos, percebendo que estava indo para o outro lado. E o indo para o outro lado significava o seguinte: quando as greves vitoriosas, no tempo que significava a entrada em cena dessa nova classe operária, por outro lado, era a evidência da força social que esse novo proletariado, pela primeira vez no Brasil, tinha. E eles continuam fiéis a essa ideia. Nós temos força social e, portanto, essa força social tem que ser transformada em força política. Força política vai interferir no rumo da nação. O rumo da nação, numa sociedade que já é pós-salarial, pós-nacional, já é rentícia, assim por diante, significa o seguinte: e o Lula diz, olha, é que a gente não presta atenção na classe, a gente está tão desnorteado. No primeiro semestre de 2003, houve um congresso internacional de centrais sindicais no Rio de Janeiro. O Lula fez um discurso de abertura. Disse em todas as letras: olha, pessoal, no mundo de hoje, quem não tem dinheiro não tem nada. E nós precisamos ter dinheiro. Previdência é o complementar, que será gerido por fundos especializados e profissionais. Especialidade do seu Buchiquem. Importante que sempre disse: a nossa aliança é com o PSDB em alternância. Ganhou. Ganhou e ainda vai voltar. De modo que a força social está aí. Desse ponto de vista, que é a força social dos colarinhos azuis americanos também. Então não dá para dizer, olha, chegar lá e os movimentos sociais reunidos em procissão vão até o Planalto e pedem ao presidente, como os russos, diante de vão terrível, aquelas procissões como aparecem no filme do Eisenstein, imploram ao presidente que retome o caminho da transformação social e se volte para os movimentos sociais do qual ele procede, assim por diante. Esse é o movimento pela unidade das esquerdas. Unidade hoje é contraproducente.